Olá, eu sou Roberto Latini, CEO do Latini Group, e hoje nós vamos falar sobre transferência de titularidade. A Anvisa recém publicou a RDC 903 de 2024, a qual revoga a RDC 102 de 2016, que tratava do mesmo tema, e revogou a RDC 102 de 2016 e suas atualizações. Bem, isso implica, na verdade, em uma consolidação de algumas resoluções acessórias que também foram revogadas e uma consolidação, então, do texto nessa nova RDC, que é a 903 de 2024. Primeira coisa que é importante: os produtos passíveis de transferência de registro, falando primeiro da transferência de registro, são aqueles passíveis de registro. Os produtos isentos e passíveis de notificação não são passíveis de transferência. Então, se você tem, por exemplo, um dispositivo médico de classe 4 ou de classe 3, a certificação de boas práticas e esses registros, eles são todos passíveis de transferência. Nos casos das notificações de produtos notificados ou dos produtos isentos, esses produtos devem ser reprotocolados, deve-se reprotocolar uma petição em nome agora da empresa nova. Bom, falando em empresa, nós temos duas grandes classes de empresa quando a gente fala de transferência. Nós temos as empresas sucedidas, que são aquelas que tinham os direitos sobre o produto e agora passam esse direito a outro, e nós temos as empresas sucessoras, que são aquelas que adquirem esses direitos. Esses direitos eles podem ser adquiridos por operações societárias simples, ou seja, fusões, incorporações ou cisões, ou operações simples de compra e venda de ativos. Então, por exemplo, eu tenho um determinado registro de um produto, vamos supor um tomógrafo ou um raio-x, quero vender esse registro para uma outra empresa. Então, a empresa A vende esse registro para a empresa B, essa empresa B, então agora ela passa a suceder a empresa A em todos os direitos e em todas as obrigações. Isso é importante que se diga. A partir do momento que está consolidado o ato na Anvisa, toda a parte de tecnovigilância, toda a parte das garantias, tudo que era da empresa sucedida passa para a empresa sucessora. Tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Bom, a resolução então está aqui, artigo 1º, como eu sempre oriento vocês, o artigo 1º geralmente é aquele artigo que vai dizer a que serve uma determinada resolução, a que serve uma determinada lei, a que serve um determinado decreto. Então está aqui, esta resolução se aplica às operações societárias e às operações comerciais, que é essa questão da compra e venda de um registro, né, entre empresas que exercem as atividades previstas na legislação sanitária, ou seja, no artigo 1º da Lei 6360 de 1976. Que são os verbos nucleares, né? Fabricar, importar, exportar, distribuir, fracionar, comercializar, distribuir, transportar, embalar, reembalar e assim por diante. Tá? Então, são esses os verbos nucleares. Os procedimentos estabelecidos nessa resolução não se aplicam a mudanças de razão social não relacionadas às operações mencionadas no artigo 1º, ou seja, as operações societárias e as operações simples, de novo, que são a questão da compra e venda. Tá? Então, por exemplo, se por qualquer motivo a empresa mudou a sua razão social, então era Joãozinho Limitada e passou a Mariazinha Limitada simplesmente por vontade própria, ou por qualquer outro motivo que não seja uma operação societária, dessas previstas no artigo 1º, então essa legislação não se aplica. Tá? A resolução 903 não se aplica. Então, só para puxar um pouquinho vamos subir um pouquinho mais a régua, a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu faço uma transferência de registro, ou uma transferência de certificação, ou mesmo uma transferência de responsabilidade sobre os ensaios clínicos, eu não posso mexer em nada do que está lá na Anvisa. Tá? Então, se eu tenho, de novo, um raio-x, um ultrassom, uma ressonância, um equipamento qualquer de laser, estou transferindo de A para B, eu não posso acrescentar e não posso tirar nada desse dossiê. Eu primeiro faço a transferência e depois eu faço as alterações que eu quero, ou eu faço as alterações que eu quero, depois de consolidado e aprovado pela Anvisa, eu faço as transferências. Tá? Eu não posso, durante a transferência, alterar nenhuma característica técnica do produto, não posso acrescentar, não posso tirar, como também nos ensaios clínicos eu não posso acrescentar nem posso tirar nada. Ou seja, é como se eu estivesse comprando um copo, né? Eu estou comprando esse copo aqui. Então este copo ele sai desta mão e é adquirido por esta mão. Nessa transferência de A para B, esse copo não pode alterar nenhuma das características que ele tem. Nem características mecânicas, nem características químicas, nem características físicas. Não posso acrescentar uma alça, não posso tirar o fundo do copo, não posso fazer nada. Do jeito que ele existe em A, ele passa a existir para B. Qualquer alteração ou é feito antes
é feito depois da transferência, nunca durante a transferência. Tá? Então, essa é uma maneira bem simples de entender que nada pode ser alterado. Operação societária. O que é uma operação societária de acordo com a Anvisa? Ato empresarial que envolve cisão, fusão ou incorporação, nos termos da Lei 10.406 de 2002 e de forma subsidiária na Lei 6.404 de 1976. Bom, a Lei 10.406 de 2002 é o Código Civil brasileiro. O Código Civil é aquele compêndio que disciplina as relações entre particulares. Então, a empresa limitada A vai comprar a empresa limitada B. Você não tem aqui nenhum envolvimento do governo, você não tem nada do setor público, né? Que seria o direito administrativo. E a Lei 6.404 de 1976 é a Lei das Sociedades Anônimas. Tá? Outra confusão que é bastante característica, né? As pessoas confundem fusão com incorporação, incorporação com fusão. Então está aqui, a Anvisa esclareceu. Fusão é operação societária pela qual se unem duas ou mais pessoas jurídicas e criam uma terceira empresa. Tá? Isso é uma fusão. Então ele tem uma empresa A, tem uma empresa B. Essas duas empresas se juntam num negócio, criam a empresa C, e esta empresa C agora ela vai suceder naqueles direitos e obrigações dos produtos dessa transferência de titularidade. No caso da incorporação, a empresa A incorpora uma ou mais empresas debaixo do seu CNPJ. Tá? E um detalhe, por exemplo, no primeiro caso que eu citei, que é o caso da fusão, onde A e B juntam-se, né, numa C, se esta nova empresa não tem autorização de funcionamento, obviamente, antes de fazer a transferência dos registros, eu tenho que obter as autorizações de funcionamento necessárias ou autorização especial caso essa empresa trabalhe com produtos controlados de acordo com a portaria 344 de 98. Passada a parte dos conceitos, vamos falar um pouquinho de transferência global de responsabilidade sobre ensaio clínico. Então está aqui, a alteração caracterizada pela mudança do solicitante dos dossiês de ensaios clínicos, de notificação de ensaio clínico, de dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento, que é conhecido como DDCM, e de dossiês de investigação clínicas de dispositivos médicos, que é o DICD, ok? Como programas de acesso expandido, programas de uso compassivo e de fornecimento de medicamento pós-estudo. Ou seja, se a gente faz um estudo clínico, por exemplo, na área de medicamentos, e pós-estudo, terminado o estudo, chegam-se às conclusões, pela legislação brasileira, essa empresa que patrocinou, ela continua tendo a obrigação de fornecer o medicamento para aqueles pacientes, para que eles não sejam prejudicados. Então, se quem fazia isso era a empresa A, e agora ela é sucedida pela empresa B, esta obrigação passa a ser da empresa B e não mais da empresa A. Okay? Também o acesso expandido e o acesso compassivo. O programa de uso compassivo é aquele programa, a grosso modo, onde através de um hospital, de uma entidade hospitalar, faz-se uma solicitação para a Anvisa de que um determinado paciente, e nunca um grupo de pacientes, mas paciente a paciente, que aquele paciente necessita de um determinado dispositivo médico ou de um determinado medicamento que não tem registro no Brasil, mas que para ele é a última opção para que ele possa, enfim, fazer a sua terapêutica ou fazer o seu diagnóstico de maneira correta. Isso é o uso compassivo. E para isso a Anvisa também tem suas legislações, suas resoluções específicas. Artigo 6º. A partir da efetivação da operação societária ou comercial, a empresa sucessora subroga-se quanto a direitos e obrigações da empresa sucedida. Bom, desculpe aqueles que já conhecem o termo, mas eu vou explicar para o grosso do pessoal. Quando diz que a empresa sucessora, né, subroga-se nos direitos e obrigações da empresa sucedida, simplesmente quer dizer o seguinte: eu, empresa A, eu tinha certos direitos e certas obrigações sobre os produtos que eu comercializava, sobre esses registros. Agora, esses direitos e obrigações passam a ser da empresa B, da empresa sucessora. Então, a partir do momento que a empresa sucedida concretiza essa transferência para a empresa sucessora, todos os direitos, porém todas as obrigações, passam a ser da sucessora. Novamente, inclusive aquilo que diz respeito à farmacovigilância, cosmetovigilância, tecnovigilância, por exemplo, e aí por diante. Tá? Bom, das atualizações dos dados cadastrais, eu já falei então que as empresas sucedida e sucessora, elas têm que entre si trocar a documentação, e essa empresa agora, que é a sucessora, ela tem que ter a sua autorização de funcionamento e ou sua autorização especial, e com base nesta autorização é que essas petições de transferência vão ser realizadas. Então eu costumo dizer o seguinte, né? O arcabouço legal e regulatório é como se fosse o teto de uma casa.
A autorização de funcionamento, a autorização especial são o primeiro gancho onde você vai pendurar uma corrente. E nessa corrente você vai pendurando, né, como se fosse como existiam nas casas antigamente, uma grande samambaia. Então assim, a planta ela não fica flutuando no ar, ela precisa ficar presa no teto, precisa ficar presa num gancho. Esse gancho é a autorização de funcionamento. É a partir daí que tudo vai funcionar. Para essa solicitação de atualização das autorizações de funcionamento ou autorizações especiais, vocês devem observar o artigo 11 da resolução, porque ele traz lá a relação dos documentos. Tá? Não tem nada de mais. Um formulário de petição e a declaração da operação societária e mais o que está disposto no anexo 1 dessa mesma resolução. Ponto. Certificação de boas práticas de fabricação ou boas práticas de distribuição e armazenamento. Também, uma vez consolidado isso e uma vez que a AF esteja em ordem, pode-se solicitar a transferência da certificação de boas práticas ou da certificação de distribuição e armazenagem, levando-se em conta que os prazos não serão estendidos. Explico. Então, por exemplo, vamos pegar o caso de um dispositivo médico. Recentemente a gente fez um vídeo explicando que houve uma alteração. Então, se você solicita a sua certificação de boas práticas através de uma inspeção, uma auditoria da Anvisa, essa certificação vai valer 2 anos. Se for através do sistema do MDSAP, né, que é o Medical Device Single Audit Program, esta mesma certificação de boas práticas vale 4 anos. Então vamos imaginar que a gente está no caso primeiro em que esta certificação valha por 2 anos. Com 6 meses ocorre uma operação societária. Então a empresa é adquirida, né, passa debaixo do CNPJ de outro. Esse certificado que valia 2 anos e agora essa empresa foi adquirida com 6 meses, já contado 6 meses do prazo de validade desse certificado, esse certificado continuará valendo 1 ano e meio. Tá? Não existe, não, eu comprei a empresa, veio o certificado, agora passa a valer 2 anos de novo. Não. O prazo já decorrido não retorna. Então vocês têm que observar 2 coisas quando forem fazer uma aquisição, né, uma operação societária ou uma simples operação comercial para aquisição de registros e certificações. Qual é o prazo remanescente? Se vocês não vão comprar alguma coisa cujo prazo de renovação vai cair fora da data. Tá? Isso é muito importante. Bom, nos casos, então, da transferência das certificações de boas práticas de fabricação ou de distribuição e armazenagem, vocês devem observar o artigo 13 dessa resolução para verificar a relação dos documentos. Tá? Da certificação de boas práticas de biodisponibilidade e bioequivalência de medicamentos. Aqui só vale para a galera de medicamento. Né? Vocês têm que observar o artigo 16 para verificar quais são os documentos. Os documentos basicamente serão o formulário de petição, cópia do certificado de boas práticas de biodisponibilidade e bioequivalência, já existente, e declaração da operação societária praticada conforme o anexo 1º. Não esqueçam que essa resolução tem anexos. Observem os anexos para entender o que o anexo está dizendo. Tá? E outra coisa, se vocês protocolarem sem o anexo 1, a Anvisa vai indeferir de pronto esses pedidos de transferência. Bom, a transferência de titularidade ela vai se aplicar então a produtos em todas as categorias da Anvisa. Tá? Então, o primeiro que ele fala aqui no artigo 18 é da transferência de titularidade dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Seção 2, artigo 20, produtos fumígeros derivados ou não do tabaco. Seção 3, artigo 25, começa dos medicamentos, insumos farmacêuticos ativos, cosméticos, saneantes, produtos para a saúde e alimentos. Tá? Aqui a Anvisa nem chamou de dispositivo médico, que é a nomenclatura atual. Ela ainda chama de produtos para a saúde, mas é a mesma coisa. Tá? Lembrando que as petições de cancelamento e as petições de transferência devem se dar concomitantemente, ou seja, no mesmo dia em que a empresa sucedida vai pedir o cancelamento daquele registro que está debaixo do número dela, a empresa sucessora deve pedir a transferência da titularidade e as 2 coisas devem bater, porque no Diário Oficial futuro vai sair o cancelamento e a transferência na mesma publicação. Tá? Então isso é importante. Número 2, a partir do momento em que esse ato societário se consolida, né, que ele está lá na junta comercial, então as empresas passam a ter 180 dias para pedir a titularidade. A transferência de titularidade, perdão. Se for solicitado fora desse prazo, que a gente chama de tempestivo, né, porque está dentro do tempo de 180 dias, se for pedido de maneira intempestiva, ou seja, fora do prazo, a Anvisa vai desconsiderar e aquela empresa que foi sucedida não existindo mais, cai em tanto os registros quanto as certificações. Então toma bastante cuidado com esse prazo de 180 dias. Tá? Então está aqui, as petições de transferência de titularidade e de cancelamento devem ser concomitantemente protocolizadas na Anvisa, respectivamente pelas empresas sucessoras e sucedidas, no prazo de até 180 dias. O prazo referido no caput é a cabeça, né, do artigo, é o artigo principal. Então está lá. Parágrafo 2º.
O prazo referido no caput é contado a partir da data do arquivamento do ato societário na junta comercial competente ou da celebração do instrumento contratual de transferência de ativos ou um conjunto de ativos, conforme o caso. Então, junta comercial vai se aplicar para os casos de fusão, incorporação ou cisão, e o segundo caso, que é a celebração do instrumento contratual de transferência de ativos, é quando a empresa A compra registros ou certificações da empresa B. Tá? Artigo 27. Os produtos sujeitos a cadastro, não notificação, se equiparam àqueles sujeitos a registro para fins de transferência. Artigo 28. Os produtos sujeitos à notificação e os isentos de registro não são objetos da transferência de titularidade, devendo a empresa sucessora realizar nova notificação ou novo procedimento de regularização, conforme o caso. Então, se você está comprando uma empresa, né, ou você está numa operação de fusão, aquisição ou cisão, para transferir notificações existentes naquela empresa, saiba que você não vai conseguir transferir a notificação. Por quê? Porque o prazo da notificação é tão curto na Anvisa que ela, como agente regulador, ela entende que é mais fácil e mais rápido você solicitar uma nova notificação. Então, toma cuidado com isso também. Tá? Os documentos para essa petição de transferência estão no artigo 30, né? E aí você tem alguns casos, por exemplo, que a gente precisa dar uma analisada aqui com um pouquinho mais de carinho. Então, se eu faço uma operação societária, tá, e a empresa sucedida tinha registros, né, pedidos de registro, que ainda estão em processo, ainda não foram aprovados pela Anvisa, o que acontece? Acontece o seguinte: a empresa sucedida, ou seja, aquela que vendeu, né, ou que foi incorporada, ou que fez uma fusão ou uma cisão, então, a empresa sucedida deve apresentar os documentos previstos no artigo 30, que são os documentos previstos para transferência de titularidade. A empresa sucedida deve promover aditamento da petição, ou seja, aquela petição primária que existe, que está lá em nome da empresa a empresa A deve protocolar uma petição secundária para atualização da documentação com vistas à instrução e prosseguimento da análise da petição em andamento. O que significa isso? Significa que eu sou a empresa A, Joãozinho Limitada, teve uma aquisição, teve uma fusão, uma cisão ou uma incorporação com a empresa B, Mariazinha Limitada. Então, eu sou o Joãozinho Limitada, agora é Mariazinha Limitada. A Joãozinho Limitada ela tem que peticionar aqueles processos ainda em análise dizendo o seguinte: olha, aconteceu isso, de acordo com o artigo 30, e agora esses processos que ainda estão em análise, eles passam a ser da empresa X, não mais da empresa Y. Ok? Petições pós-registro já protocolizadas pela empresa sucedida e que estejam aguardando análises, ou com a análise ainda não concluída, podem ser transferidas para a empresa sucessora. Então, vamos lá, 2 casos para deixar bem claro o que a gente acabou de ler. Eu tenho um processo de registro que ainda está em análise. Eu posso transferir já esse registro? Não, porque o registro obviamente não foi concedido. Ele ainda está em análise. Mas eu posso transferir, informar a Anvisa que agora este pedido de registro que estava em nome de empresa A passa a ser em nome de empresa B. E a Anvisa vai prosseguir com a análise regular daquele pedido. Tá? O produto já está registrado. Eu protocolei uma petição pós-registro. Essa petição pós-registro, mesmo não aprovada ainda, ela pode ser transferida da empresa A para a empresa B. Transferência global sobre ensaio clínico. A empresa sucedida deve atualizar os dados relativos aos ensaios clínicos por meio de petição de transferência global de responsabilidade, sempre que ocorrer uma operação societária ou comercial. Lembrando que lá nas definições tem o que é uma operação societária, o que é uma operação comercial. Tá? Os documentos para isso estão no artigo 36. É bastante simples, é o formulário de petição e a declaração de operação societária ou comercial praticada conforme anexo 1 da resolução. Olha o anexo 1 aí de novo. Tá? Das disposições transitórias e finais, algumas dúvidas que sempre aparecem para a gente nos casos de transferência. As importações pela empresa sucessora, com base na AFE, na autorização de funcionamento da empresa sucedida, são permitidas até que ocorra a decisão da Anvisa sobre a regularização da empresa, desde que obedecidos os prazos de protocolo estabelecidos por essa resolução, que são 180 dias que eu já comentei. Tá? A empresa importadora deve apresentar cópia da declaração da operação praticada para a autoridade sanitária local, ou seja, ou aquilo que você protocolou na junta comercial, ou aquele contrato de compra e venda de ativos, né? No local do desembaraço, porque aí o fiscal vai falar, pô, mas peraí, tem uma importação
que está em nome de A, o produto está em nome de A, mas quem está fazendo isso aqui é B. Porque exatamente como a Anvisa ainda não finalizou o ato, o fiscal de portos e aeroportos não tem acesso a essa informação. Então, quando ele for lá no sistema, na intranet da Anvisa, vai dizer que não, que tudo está debaixo da empresa A. Esta informação tem que vir, então, na forma desse artigo 38, tá? Então, a responsabilidade pelo produto e pelo eventual estoque remanescente de produtos recai sobre a empresa sucessora. Então, empresa sucedida e empresa sucessora. Consolidou o ato, o estoque remanescente, toda a responsabilidade é desse sujeito aqui agora. Então, quando vocês fizerem esse tipo de operação, lembrem-se de que em havendo um inventário, esse inventário deve passar para essa empresa também. Pelo menos a responsabilidade dele vai ficar nessa empresa nova, tá? Parágrafo 1º do artigo 39. Até que ocorra a transferência de titularidade dos produtos da Anvisa, as importações realizadas pela empresa sucessora devem ser acompanhadas da declaração da empresa sucedida, a famosa DDR, né? A declaração do detentor do registro, signatária da petição da regularização do produto junto à Anvisa, autorizando a importação. Então, tenho duas empresas. Essa tem o registro, essa é a sucedida, esta é a sucessora. O ato ainda está em análise pela Anvisa, portanto, essa empresa não tem todos os direitos e as obrigações ainda. Se ela quiser fazer a importação desse produto aqui, esta empresa tem que conceder a DDR para ela, a declaração do detentor do registro, porque no sistema da Anvisa, para fins de direito, esta empresa que consta ainda como titular desses registros, ok? O esgotamento de estoque, que é outra pergunta que sempre vem para a gente na questão da transferência. Artigo 40. O estoque remanescente dos produtos acabados, objetos da transferência de titularidade, podem ser importados ou comercializados pelo novo titular do registro, desde que tenham sido produzidos antes da entrada em vigor das resoluções específicas de cancelamento e titularidade de transferência. Então, imaginemos o seguinte. A gente dá entrada hoje nesse pedido, tanto de cancelamento pela empresa sucedida, como de transferência pela empresa sucessora. Ok? Ok. Imaginemos, num caso hipotético, que tudo isso se consolide em 30 dias. Então, no 30º dia a contar de hoje, a Anvisa publica em Diário Oficial o cancelamento e a transferência. Tudo aquilo que foi fabricado desde hoje, ou antes de hoje, né, até o 29º dia, no exemplo que eu estou dando, pode continuar sendo comercializado pela empresa sucessora até que o estoque se esgote. Quanto tempo de esgotamento? 180 dias. Aquilo que foi fabricado a partir do dia em que sai a resolução da Anvisa aprovando a transferência, não pode mais vir em nome da empresa sucedida, tem que estar tudo em nome da empresa sucessora. Então é isso basicamente que diz aqui. São 180 dias para esgotar o estoque. Artigo 41. Não são permitidos o uso e esgotamento de eventual estoque remanescente de embalagens com dizeres ou informações de rotulagem desatualizados para os novos lotes produzidos a partir da entrada em vigor da transferência de titularidade dos registros, ok? Então, vamos lá. Estoque remanescente de produtos acabados. Todos os produtos produzidos até um dia antes da entrada em vigor da transferência de titularidade podem continuar sendo comercializados pela empresa sucessora até 180 dias da data em que foi publicado em Diário Oficial a transferência da titularidade. Todos os materiais de embalagem podem ser utilizados, em estoque, né? Podem ser utilizados até essa data que eu acabei de falar. Até um dia antes da Anvisa publicar e aprovar a transferência de titularidade. A partir daqui, essas embalagens com informações antigas não podem mais ser utilizadas. Ok? Então é isso, pessoal. Esta resolução ela tem 47 artigos, mais os anexos. Sugiro que vocês leiam com atenção, marquem as suas dúvidas e nos contatem para que nós possamos ajudá-los a esclarecer essas dúvidas e caminhar pela seara da transferência de titularidade com bastante tranquilidade. Por hora é isso, agradeço bastante a atenção de vocês, peço que vocês deem um like aí no vídeo, para que a gente ganhe mais abrangência, né? Então mais gente pode receber essa informação. Como vocês sabem, esse é o nosso objetivo, é compartilhamento das informações, e que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, e estamos à disposição sempre para esclarecimento de quaisquer dúvidas. Agradeço a todos, muito sucesso, obrigado, até a próxima.